Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o ilustrador Elvis Calhau, aqui na TV Câmara Jacareí. Bom, antes da gente retomar a conversa, vou apresentar 2 vídeos das ilustrações do Elvis para vocês darem uma olhada como é que é o processo, como é que funciona desde o papel em branco até o desenho finalizado. Vamos pedir para a gente soltar esses vídeos aí. Bonifácio. O prefeito aqui de Jacareí, ele é nascido na cidade de José Bonifácio, lá na... Esses 2 vídeos aí, a gente viu primeiro o José Bonifácio, né, que é uma figura importante da história do Brasil, e agora o Morgan Freeman, né? Morgan Freeman. Como é que foi esses processos aí? Como é que você fez para montar esse vídeo bem didático, né, para mostrar como é que funciona? Sim. Tem softwares que gravam as telas, né? Eu posso falar o nome do software? Pode. Tem um OBS Studio que eu uso e eu trabalho com 2 monitores. Num monitor eu deixo para poder mexer com as ferramentas, o outro monitor eu deixo ele parado, né? Porque nesse daqui eu tenho que ficar dando zoom, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E aí trabalho com a Wacom, uma tabletzinha, e aí eu tento transpor o tradicional, vamos dizer assim, né? Como se eu fizesse o tradicional pro digital, né? Que eu faço um esboço primeiro e aí depois eu vou limpando a linha e depois eu aplico, entre aspas, a tinta, né? Digital aí. Bom, a gente, no comecinho da entrevista, eu perguntei para você sobre as referências de infância, né? Você falou do Maurício de Souza, dos quadrinhos da Disney, né? De Patinhas. E hoje, o que você lê de quadrinho? Quais são suas referências hoje do Elvis 2023? Agora, como eu estou nessa fase assim de charge, eu acho que uma influência forte para mim é o George Capelli, o Robert Crump. Robert Crump já faz bem mais tempo, né? O George eu descobri, acho que 2018 para cá, que ele fez o Throughout Strips. E aí foi bacana porque eu falei, cara, já tem gente fazendo, com outra cabeça fazendo tirinhas, sabe? Falei, poxa, interessante isso daí, né? E quem mais? Angeli, inclusive eu estava até conversando com o George esses dias a respeito do Angeli, né? Que meu pai trazia muito
os jornais com as charges dele, então eu gostava, eu não me ligava muito no que ele queria dizer, assim, sabe, nas piadas, assim, às vezes tinha algumas piadas políticas, mas na época eu não ligava muito para isso, então... Era o desenho em si. Era o desenho, aquelas achuras, sabe, aquele acabamento, assim, aquilo ficou uma sementinha em mim, e eu tô usando ela agora. Tipo, ela cresceu e agora eu tô regando todo dia. E hoje você trabalha como freelancer, ilustrador freelancer? Sou ilustrador freelancer, ainda continuo fazendo trabalhos para agências e, em paralelo, tento conciliar aí com essas charges aí, né? E sobre literatura e cinema, quais são também suas referências? A gente viu passando ali de cinema, além do Poderoso Chefão, o Drácula de Bram Stoker, né? Outros filmes também. Isso. Eu lembro quando eu assisti, não faz muito tempo que eu assisti aliás, eu não lembro que ano que foi aquela caricatura ali, aquela brincadeira que eu fiz com o Poderoso Chefão. Mas eu demorei muito tempo para assistir e quando, pela primeira vez, assim, eu falei, nossa, foi impactante, né? E aí aquilo toma conta de você e você precisa botar para fora, né? Então foi aquilo lá. É filme velho, eu gosto de filme velho. Os filmes de agora, assim, muito pouco, sabe? Eu gosto de filme velho, não tem jeito. Eu também tô nessa. E de literatura, o que você costuma ler hoje em dia, ou, sei lá, de uns tempos pra cá, que também baseiam você para fazer esses desenhos? Eu li o 1984 em 2020, que me fez dar um arrepio na espinha, né? A respeito do que a gente tava vivendo, assim, falei, nossa, cara, que coisa. Hoje eu tô lendo a Divina Comédia, aos pouquinhos, devagar. É um livro difícil demais, hein? Livro bem complicado. Eu peguei o Padre Brown, que é do Chesterton. Eu, às vezes, não consigo falar o nome dele. E tô encantado com este livro, sabe? É um padre detetive, assim, nossa, demais. Que mais? Os livros do Olavo, não tem como, né? E você, aí tirando literatura, você também dá aulas de desenho? Se alguém te procura, sei lá, com algum filho pequeno que queira desenhar, como é que funciona? Você já pensou nisso ou não? Não, já me procuraram uma vez, eu fiz uma aula teste gratuita, era para uma filha adolescente, mas eu acho que não me sai muito bem, né? Eu acho que a didática ainda, eu não sei, às vezes eu não, sei lá, de repente eu não gosto muito de aparecer assim para muita gente, então é um bloqueio que eu teria que quebrar para poder fazer isso aí. Mas já me convidaram assim, para dar aula em escola, mas aí... acho que não era o momento. Quem sabe no futuro, porque acho que é importante, né, ensinar as futuras gerações, né? Porque às vezes também tem outra. Você fez esse filme didático, do passo a passo para o desenho, mas às vezes a pessoa não tem... ela não consegue ensinar aquilo mesmo que ela faz, né? Ela, por exemplo, eu dirijo o carro, mas como é que você dirige? Eu não sei, é tudo automático, Exato. né? Então... ensinar é totalmente diferente, né? E às vezes você não sabe se a pessoa está entendendo. Então foi a minha primeira experiência como professor, foi uma coisa mais ou menos assim, porque tá tudo aqui na cabeça, né? E aí você precisa ordenar o pensamento ali numa espinha dorsal ali para a pessoa entender, né? Então, sei lá, quem sabe um outro dia. E quais são os seus planos ou para esse ano ou para os próximos tempos aí, de desenhos mesmo? Você falou no intervalo que tinha um projeto até com o Giorgio Capelli, né, que é de Jacareí. Isso, eu tenho... Inclusive, a gente está trabalhando, né? Tá? Ainda não posso falar muito, mas a gente reuniu uns amigos aí para poder participar. Esse trabalho também está me dando força para poder pensar em histórias minhas, né? O trabalho que eu estou desenvolvendo agora na rede social também está sendo impulsionado por esse trabalho, né? Eu acho que publicar as nossas histórias, né? O futuro é isso, publicar as nossas revistas aí. Eu também quero começar
a publicar coisas minhas, ideias minhas, né? E aproveitar agora que eu tô lendo esses clássicos, tudo, sabe? Isso tudo tá me alimentando de uma forma tão boa que eu acredito que em algum momento eu vou realizar esse sonho aí de publicar alguma coisa, uma HQ, vamos ver. E você vê que tem campo para isso, né? Sim. Porque a gente viu, uns anos atrás, a explosão que foi dos quadrinhos do Luciano Cunha, né? Exatamente. Do Doutrinador, né? Do Destro lá que ele lançou. E foi uma explosão, que eu acho que era uma demanda que não existia, né? As pessoas procuravam e ele veio com esses quadrinhos aí, né? Exatamente. Então é um lado ali que eu acho que estava bem carente de coisas, né? Porque, assim, a arte, ela não pertence a um dos lados, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa quebrar, sabe? Ah, não, a arte é só de esquerda e nós somos mais criativos do que a direita, sabe? Eu acho que não é bem por aí. Eu acredito que o Luciano Cunha, a vontade dele é de criar história, sabe? A minha também e do George também, sabe? Vamos criar histórias que divirtam as pessoas, sabe? Mas não que separe, né? E também que não seja o politicamente correto, sabe? Esse politicamente correto tem atrapalhado muito, principalmente o humor, né? Então, não vou ofender fulano, nem ciclano, nem tal grupo, não, deixa isso pra lá, tal, né? Eu acho assim, o cara ele tem que fazer o que der na telha dele e aí assim, se acontecer de alguém não gostar, aí vai ter que arcar com as consequências, né? Não tem o que fazer, né? No anos 70, anos 80, o Chico Anísio dizia uma frase que era exatamente essa. Só tem 2 tipos de humor no planeta inteiro. 2 tipos. O sem graça e o com graça. E o com graça. Se a pessoa acha graça, tudo bem. Se a pessoa não acha graça, não tem graça. Não tem graça e acabou. Não tem essa. E daí então esse plano de você continuar então tendo esse trabalho, porque você sabe que existe demanda, né? Exatamente. E o Luciano Cunha também foi um dos que impulsionou essa vontade de querer fazer. Falei, é possível, né? É possível, então vamos nessa. Pra gente encerrar então a nossa conversa, fala suas redes sociais para quem quiser encontrar você, ver os seus trabalhos. Certo, eu tô no calhau.art no Instagram. Tem o elviscalhau.com, que é o meu site. E tem eu tenho um outro perfil no Instagram que é com trabalhos que eu estou testando ainda. Então, eu acho que é elvis.calhau, se eu não me engano, no Instagram. E o calhau.art é arte com T mudo, né? Isso, arte com T mudo. A-R-T. Isso, A-R-T. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho que tem desenvolvido. Obrigado. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.